Graça e paz, queridos. Depois de uma música dessa, tem que ter acordado, né? Até eu estava meio dormindo, mas... com a face adorada aí, o sangue aí, com a bateria e tudo junto, deu para dar uma sacudida, viu? Tinha tempo que eu não ouvia essa aí. Só lá no Jim Swaggart, né, que a gente escuta em inglês. Muito legal. Muito bom. Queridos, nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula. Nós estamos já no quarto dia, né, no quarto tema, quarto domingo. E hoje nós vamos falar sobre o que é a igreja. Isso praticamente nem deveria ser necessário se o que é a igreja não tivesse tomado um conceito tão diferente do ideal de Deus, quando Ele constituiu a igreja para ser a habitação dele. Então hoje nós vamos estudar esse assunto, vamos olhar alguns textos bíblicos, vamos ver alguns exemplos práticos que podem nos ajudar e vamos caminhar nesse rumo, porque o desejo de Deus essencialmente é que nós vivamos aqui nessa terra para cumprir um propósito que Ele tem para nós. E se nós somos igreja, e se Deus quis que nós, como imagem e semelhança dele, fôssemos igreja, Ele tem um projeto, um propósito para isso, uma razão pelo qual Ele criou a igreja. Então você tem uma folha aí na mão, algumas coisas você vai preencher, alguns campos estão abertos para você completar, e eu também estou disponibilizando essas folhas e esse material na internet, lá na minha página do Facebook. Eu quase não vou lá, mas uma vez por semana eu coloco lá. E tem muitas pessoas vendo no Brasil, em outros lugares, e baixando as folhas e usando para elas, né? Então isso é muito legal. Se você, porventura, tiver alguém que você quer compartilhar essas palavras, pode fazer isso a partir da minha página ou do canal da igreja. Parece que no canal da igreja também tem. Ok? Bom, a igreja foi criada por Deus, nós sabemos disso. Deus criou a igreja com um propósito muito, muito claro. O sonho de Deus em criar a igreja foi fundamentado num propósito, num desejo, no ideal de Deus. Já que Deus é o mentor de um projeto tão grande como esse, tudo que nós dissermos a respeito da igreja, qualquer definição que nós dermos, qualquer conceito que nós formarmos a respeito da igreja, será insuficiente, já que foi Deus que fez a igreja e Ele é que sabe qual é o ideal para ela, para a igreja. Então, o funcionamento da igreja, a estrutura da igreja, o propósito da igreja não terá nenhum valor a menos que estejamos alinhados ao que Deus disse em sua palavra sobre o que é a igreja. Eu vou pedir só um pouquinho de retorno, Gilbert, por favor. Senão eu termino sem voz, eu tenho que pregar tarde também, numa outra igreja, no encontro de casais. E tudo que está na palavra, agora sim, agora eu estou vendo o retorno, estou ouvindo o retorno. Tudo que está na palavra, né, a respeito do funcionamento, da estrutura, precisa ser entendido por nós, porque se nós dermos uma definição para isso sem olharmos o que a Bíblia diz, a gente corre o risco de dar uma identidade para a igreja que não é aquilo que Deus deseja. E com isso, a igreja não vai conseguir expressar Deus na terra plenamente como ela deveria, porque ela está fora do propósito. Uma outra coisa, assim como pano de fundo, né, para a gente começar nesse conteúdo aí que você tem, nós não podemos supor que a igreja tenha surgido a partir do Novo Testamento, porque a primeira vez que você ouve a palavra igreja vai ser sempre no Novo Testamento. Mas considerando que Deus é eterno e que a história não começou no Novo Testamento, então o conceito de igreja é anterior ao Novo Testamento. E uma organização melhorada da sinagoga não pode ser a definição da igreja, porque a sinagoga foi criada com um propósito, mas ela nunca foi o ideal de Deus como igreja na terra. Na verdade, a sinagoga foi criada só para socorrer uma necessidade do povo judaico no tempo da Babilônia, quando eles estavam perdendo a cultura, perdendo a língua, perdendo a identidade, e eles criaram a sinagoga para corrigir
essa situação. Mas isso nunca foi ideal de Deus como igreja. Então, a igreja não é uma organização melhorada da sinagoga. A igreja não surgiu no coração do homem e nem foi uma invenção de Deus para nos manter ocupados na terra. Deus pensou assim, bom, esse povo está muito folgado, esse povo não tem muita coisa para fazer nos finais de semana, eu vou inventar a igreja para dar um serviço para eles. Não, Deus não criou a igreja com essa intenção. Então, nós precisamos saber que a igreja é muito mais do que isso. E a gente precisa saber o que é a igreja. Porém, para a gente saber o que é a igreja, primeiro a gente tem que saber o que a igreja não é. Para a gente desintoxicar a mente da gente de alguns conceitos que são, na verdade, parte da verdade, mas não é a verdade toda. Então, por exemplo, nós temos aqui 6 evidências do que a igreja não é. Vou te mostrar elas. Primeiro, a igreja não é uma organização religiosa. A igreja constituída é uma organização religiosa. A igreja tem um CNPJ, tem um endereço, tem um prédio, tem uma conta bancária, tem né, as estruturas para funcionar, mas isso não é a igreja. Isso é só o patrimônio da igreja, mas não é a igreja. A gente olha para isso tudo aqui, a gente fala assim, eu vou à igreja. Onde é a igreja? A igreja é lá em Medford. Aí você chega aqui e você vê um prédio, aí você fala, isso aqui que é a igreja? É aqui que é a igreja, a minha igreja é essa. Porque a gente criou uma ideia de que igreja é um lugar, de que igreja é uma estrutura física. Então, a igreja não é uma organização religiosa e a igreja não é um prédio. Na visão de Deus, a igreja não é um prédio, ela é mais do que isso. A igreja também não é um nome. Por exemplo, tem muita gente que pensa que dependendo do nome que ela der para a igreja, ela vai ser mais forte, né? A igreja do poder de Deus. Então, ali tem poder de Deus, né? A igreja do louvor, sei lá, a igreja missionária. Então, quer dizer que essa igreja ela vai no mundo inteiro fazendo missões. Isso tudo tem a ver com o nosso desejo de cumprir um propósito de Deus numa área específica, mas isso não define a igreja. Tem muita igreja com o nome de missionária que não faz missões, né? Tem muita igreja com o nome de poder de Deus que você chega lá e você não vê poder de ninguém. Nem as pessoas têm poder lá naquela igreja. Então, necessariamente, o nome não define a igreja, o que é a igreja. Outra coisa, aí indo para um lado um pouquinho mais sério, evangelismo não é o propósito da igreja. Só que é isso, pastor. Vou te dizer por que não é o propósito da igreja. Evangelismo surgiu quando o homem pecou. Evangelismo surgiu por uma consequência do pecado. Daí para frente, o homem precisou ser evangelizado para ele voltar para Deus. Quando Jesus voltar e a igreja for para o céu, não vai ter necessidade mais de evangelismo. Então, se o evangelismo é só para o período do pecado e ele não tem utilidade no céu, então ele não pode ser o propósito da igreja, porque quando Jesus buscar a igreja, a gente não teria mais o que fazer. A gente estaria desempregado. Você entende? Então isso não é o propósito da igreja. Eu existo para evangelizar. Não, você tem que evangelizar porque o homem está perdido, está indo para o inferno, mas isso vai acabar. Isso é só um negócio aqui para esse período, um propósito para esse período. Na eternidade isso não vai continuar. Uma outra coisa que a gente ensina muito, a ação social é uma coisa impressionante, necessária, mas não é o propósito da igreja. No céu não tem necessidades. Então, quando você faz ação social, você faz para corrigir também um problema que é consequência do pecado, as questões econômicas, as necessidades, as misérias, as doenças que acometem as pessoas. Mas quando Jesus voltar e nós formos para o céu, acabou tudo isso. Não tem necessidade mais de evangelismo, de ação social e nem de discipulado. O discipulado é fundamental para nós treinarmos as pessoas no propósito de Deus, para a gente transformar a mentalidade das pessoas de uma mentalidade mundana para uma mentalidade do reino de Deus, para a gente corrigir conduta, para a gente formar caráter, para a gente preparar a pessoa para cumprir a vontade de Deus, mas quando chega o tempo de vivermos eternamente com Deus, não vai haver necessidade de discipulado. Então, se nós pensarmos assim, olha, a igreja é isso, ela existe para isso, é assim que nós temos que ser, quando a gente chegar no céu, a gente vai descobrir que nós perdemos a melhor parte do entendimento que precisávamos ter sobre o que é a igreja. Então,
Essas coisas são funcionais, são necessárias e precisam existir na igreja enquanto ela está na terra. Mas isso não é uma coisa eterna. E tudo que não é eterno não tem a ver com o propósito central da igreja. Porque a igreja é eterna. Então, a gente gasta muito tempo com as coisas que são temporais, mas nós não temos tanto resultado como igreja, porque nós não entendemos ainda qual é o propósito central da igreja. Eu digo nós de forma geral, talvez um ou outro tenha entendido, mas de forma geral nós não entendemos. E aí, isso está claro na Bíblia, nós precisamos olhar o que a palavra diz. Por isso, não podemos encontrar uma definição para a igreja sem ao mesmo tempo descobrirmos o propósito dela. O que é a igreja e o seu propósito são duas faces de uma mesma moeda. Quando você descobre o que é a igreja, você também descobre qual é o propósito dela. Se você encontrar o propósito, você vai saber o que é a igreja. Então, bem aí na sequência, na sua folha, tem um campo que você vai poder fazer algumas anotações enquanto eu estiver falando aqui. Existem 6 figuras que podem nos ajudar a compreender um pouco o que é a igreja, o que a Bíblia diz que é a igreja. E isso nos levará a compreender o propósito dela. Então, veja bem, nós temos aí a figura do pastor e ovelhas, a figura da videira e o agricultor, a figura da pedra angular e as pedras vivas do edifício, do sumo sacerdote e o reino de sacerdotes, a cabeça e o corpo, a noiva e o noivo. O que essas figuras nos querem mostrar a respeito do que é a igreja? Todas essas figuras estão relacionadas com o que a igreja precisa viver aqui na terra, com o que a igreja precisa fazer aqui para cumprir o seu papel e nos leva a entender o propósito dela. Por exemplo, a primeira figura que nós temos é a figura do pastor e ovelhas, que está lá em João 10, quando Jesus fala, eu sou o pastor das ovelhas, eu dou a vida pelas ovelhas, e ele se apresenta como pastor das ovelhas, ele como pastor e nós como suas ovelhas, né? como parte do seu rebanho. Então, a visão de pastor e ovelha nesse contexto está relacionado com direção, nutrição, cuidado e reprodução. A igreja de Jesus é uma igreja que é orientada por ele, que recebe direção dele, porque a ovelha é um bicho assim meio retardado, no sentido, a ovelha é bicho, não estou dizendo vocês não, é aquele animal que precisa ser guiado, ele não enxerga muito, ele precisa ser levado para comer, tem que ser trazido de volta para o pasto. Então, Deus não está nos chamando de retardados, mas como a ovelha precisa desse tipo de orientação, ele se posiciona como pastor para guiar a ovelha naquilo que alimenta e livrar a ovelha daquilo que é danoso, perigoso para essa classe de animais. Então, por exemplo, a ovelha precisa ser alimentada, o pastor leva para o pasto. Se ela cai num buraco, ela vai procurando comida, e cai num buraco, ele vai lá e tira ela do buraco e traz de volta. Então, esse relacionamento pastor-ovelha é um relacionamento que dá direção, que dá nutrição, porque ele nos alimenta com a sua palavra, que é melhor do que o pão que nós comemos diariamente. Ele fala, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Então, diariamente ele nos nutre, né, com a sua presença, com a sua palavra, com o seu ensino, né, com essa cultura do reino. Ele cuida das nossas necessidades, suprindo cada uma delas e trabalhando em nós de várias maneiras, e ele nos prepara para nós nos reproduzirmos, porque a ideia é o seguinte, ovelha saudável, ovelha sadia, sempre gera muita cria, a ideia é essa. Então ele faz o papel dele como pastor, e ele nos ensina como fazer esse papel para que as ovelhas se reproduzam. Então, essencialmente, nós temos no pastor e ovelhas a visão de direção, nutrição, cuidado e reprodução. Quando ele fala da videira e o agricultor, de tudo que a gente pode entender daquele texto ali, uma das coisas muito fortes que está naquele texto, de João 15, de 1 a 5, é a palavra permanecer. Se eu não me engano, por 8 vezes você vai ver aquela palavra permanecer.
Você precisa permanecer em Cristo. E a outra palavra é frutificar. Você só pode dar frutos no reino de Deus se você estiver permanente em Cristo, se você estiver ligado na videira. Então, a imagem que ele nos dá de o que é ser igreja naquela figura da figueira é justamente alguém ligado em Jesus, alguém vinculado nele, recebendo vida, seiva, nutrição espiritual. Esse alguém vai dar muito fruto. Então, duas coisas que nós não podemos perder nesse relacionamento com Deus. Nós não podemos perder o vínculo com Jesus e nós não podemos estar vinculados nele e não darmos frutos. Porque essas duas coisas fazem parte dessa imagem, dessa figura de ser uma videira cuidada, ou de ser um ramo dessa videira cuidado por ele. A outra palavra que nós temos aqui é a palavra da pedra angular e as pedras vivas. Jesus é a pedra principal sobre a qual a igreja está edificada. Mas nós que fazemos parte da igreja, nós somos... Opa, tá vivo. Nós somos pedras. E uma vez, na década de 70, um pastor da Argentina, pastor Juan Carlos Ortiz, ele teve uma visão quando ele estava... Obrigado, querido. Quando ele estava vivendo uma experiência de um grande avivamento na Argentina, e ele teve uma visão de um canteiro de obras. No Brasil a gente chama de canteiro de obras, aqui também, não é isso? Esse termo? É um termo conhecido. É um lugar onde você vai fazer uma grande construção. E Deus então estava mostrando para ele, naquela visão, naquela experiência, uma definição de igreja, dizendo para ele como era uma igreja. E ele viu assim, uma montanha de areia, montanha de tijolos, montanha de brita, montanha de cimentos, de ferros, e todos os materiais necessários para a construção de um prédio, de um grande prédio. E tinha muito material. E Deus mostrava para ele o seguinte, olha, você está aqui, no meio desse material todo de construção, como um vigia. E você está vigiando a areia, está vigiando a brita, está vigiando as lajotas, vigiando o cimento, vigiando o ferro, vigiando todo esse material de construção, mas você está fora do propósito, porque o pastor ele não pode ser um vigia de material de construção. Ele tem que ser um pedreiro que pega a areia e mistura com a brita, com a pedra, com o ferro, faz os preparativos e edifica todo esse material e transforma ele no edifício. Então, se você não transforma materiais em uma edificação, você vai se tornar um vigia de materiais brutos. E, na verdade, o papel de um pastor é transformar materiais em estruturas funcionais. E Deus, então, começou a mostrar isso para ele, e ele percebeu o seguinte, muitos pastores estão cuidando da igreja como donos de material de construção e não como construtor. Ele fica vigiando o rebanho, tentando cuidar, tentando cercar o rebanho de todas as maneiras como um vigia, mas não como um construtor. E, na verdade, as pedras elas só têm valor se elas estiverem edificadas. O ferro, tudo isso aqui só tem valor edificado. Mas se nós desmontarmos isso e fizermos montanhas de material de construção, isso não serve para nada. Não tem nenhum valor. Então, quando ele fala que nós somos pedras vivas, que estamos ligados a uma pedra maior, que é a pedra angular, ele está falando de utilidade, de funcionalidade, de propósito, de cada um no seu lugar. Você não pode dizer que nenhuma dessas coisas aqui estão sem valor, porque todas elas, até a tinta que está debaixo da tinta, porque tem uma tinta que vem antes da outra, não é isso? Para fazer o fundo, até essa tinta tem valor, porque se não fosse ela, a de fora não estava tão boa, cobrindo tão bem como está coberto. Então, debaixo desse carpete tem alguma coisa, e debaixo do carpete, da coisa que está debaixo do carpete tem outra coisa, e debaixo dessa madeira tem mais outras coisas. E tudo tem valor, não é assim? Então, diante disso, nós precisamos entender que o desejo de Deus é edificar pessoas. E a ideia de edificar é colocar cada uma no seu lugar para que ela tenha funcionalidade, para que ela cumpra um propósito. Então, essa figura está aí para isso. Depois nós temos a ideia de sumo sacerdote e um reino de sacerdotes. E existe uma palavra a respeito disso que eu até dei aqui um tempo atrás no Ministério de Louvor,
Porque lá em 1 Pedro 2,9, a Bíblia fala que nós somos um reino de sacerdotes. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque sacerdote no Antigo Testamento era a pessoa mais importante de toda a nação. Ele representava Deus representava Deus ao povo e levava o povo diante de Deus. Era ele que era a ligação entre a humanidade, né, entre a nação inteira e Deus. Quando as pessoas queriam falar com Deus, elas iam no sacerdote. Quando elas estavam doentes, elas iam no sacerdote. Quando elas tinham um problema conjugal, elas iam no sacerdote. Quando elas tinham um problema de divisa, litígio, qualquer coisa assim, elas iam ao sacerdote. Então, todos os problemas que elas enfrentavam lá fora, se elas tinham demônios, se elas tinham uma maldição, se elas cometeram um pecado, se elas mataram, qualquer problema que elas enfrentavam, elas tinham que ir ao sacerdote, porque o sacerdote é que tinha a palavra de Deus para guiar o povo. E aí, está na hora do momento especial de ofertas. E aí, diante disso, a Bíblia dá um critério, dá vários critérios a respeito do papel do sacerdote. Eu dei essa palavra há um tempo atrás, acho que eu tenho ela aqui no meu iPad. E eu quero só mencionar para vocês rapidinho algumas coisas que a Bíblia fala sobre o sacerdote. Embora o sacerdote fosse alguém tão importante, como a Bíblia nos diz que ele era, a Bíblia diz que Deus colocou muitos critérios para uma pessoa ser sacerdote. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos que estão na Bíblia, lá em Levítico 21, versículos 16 a 24. Por exemplo, a Bíblia fala: quem era cego não podia ser sacerdote. Quem era coxo não podia ser sacerdote. Quem tinha o rosto mutilado ou o nariz achatado não podia ser sacerdote. Quem tinha o pé quebrado não podia ser sacerdote. Quem era corcovado assim não podia ser sacerdote. Quem era anão não podia ser sacerdote. Quem tinha belida nos olhos ou catarata não podia ser sacerdote. Quem tinha sarna ou impingens não podia ser sacerdote. E quem tinha o testículo quebrado não podia ser sacerdote. Todas essas coisas. Não sobrava ninguém, né, você falou. E aí, olha só que coisa curiosa. Esses critérios mudaram de alguma maneira. Porque quando você olha no Novo Testamento, a Bíblia fala: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Só que no Antigo Testamento, essas questões estavam relacionadas a defeitos físicos. O sacerdote avaliava o porte físico da pessoa e falava: você não pode ser sacerdote, você tem defeito nessa área e pronto, não pode ser sacerdote. Mas e hoje? O que representariam esses defeitos para o sacerdote que faz parte do corpo de Cristo? Por exemplo, uma pessoa cega é uma pessoa incrédula, ausente de visão espiritual e de visão estratégica. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Nós apontamos para ele uma visão de alcançar as nações e a pessoa não enxerga isso. Ela só enxerga a visão que ela tem para ela mesma. Mas a visão que nós temos na Bíblia do sacerdote que vê longe é aquela visão de 2 Coríntios 3:18, que diz o seguinte: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. A visão é de um relacionamento que produz transformação. E aquele que faz parte desse corpo de sacerdotes do reino de Deus não pode ser uma pessoa cega espiritualmente. Tem que ser uma pessoa que tem visão aberta, que enxerga longe. Uma pessoa coxa, para nós hoje, no nosso contexto, é alguém que não consegue firmar propósitos. Alguém que não anda como deveria andar. A Bíblia fala em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e voarão com asas de águia. A visão de um sacerdote que tem propósitos firmes e que anda com resistência, corre sem cansaço e até voa. Essa é a visão de um sacerdote para o nosso tempo hoje. Não é mais uma visão limitada a um espaço físico, mas uma visão de alguém que está
firme no seu propósito para cumprir nessa geração aquilo que é a vontade de Deus para ele como sacerdote, como igreja. Uma outra visão do rosto mutilado ou do nariz achatado, você sabe que o nariz é o sentido que te ajuda a discernir entre um cheiro bom e um cheiro ruim e outras coisas mais. Alguém disse que você usa o nariz até para casar. Através do nariz, de umas glândulas que você tem, você olha para a fêmea e reconhece como uma boa reprodutora de filhos. Você não sabe disso, mas é uma coisa química. É uma coisa que acontece lá dentro do seu organismo e seu nariz fala assim, essa aí vai dar muitos filhos, vai dar bons filhos. Então você se apaixona pelo nariz por essa pessoa, né? De acordo com alguns estudiosos aí, não sei se eles estão certos. Mas a questão é o seguinte, o nariz achatado é alguém sem discernimento espiritual, que é muito necessário para um sacerdote. Ele precisa separar entre 3 espíritos, o que é espírito humano, o que é espírito de Deus e o que é espírito do diabo. Porque às vezes esses 3 se misturam. Tem coisa que é carne, tem coisa que é demônio e tem coisa que é Deus. Você entende? O sacerdote precisa desse discernimento. A outra coisa é o desproporcionado. É aquela pessoa exagerada, por exemplo, aquele cara que um dia ele dá até a mãe dele de oferta. No outro dia ele é infiel. Simplesmente assim. Um dia ele é muito fiel, exageradamente, no outro dia ele não é. Um dia ele é crente demais, ele quer jejuar 40 dias. Depois ele não ora mais, não lê a Bíblia, não quer nada mais. Mergulha no pecado. E a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala que o pendor do Espírito, a Bíblia fala lá em Romanos 8, 6 e também em 2 Timóteo 1, 7, ela fala 2 coisas interessantes, sobre o pendor do Espírito, que é aquele negócio, ou você pende para o Espírito ou você pende para a carne, você não pode ficar pendendo para os 2 ao mesmo tempo, né? Ou você está muito em Deus ou você está na carne. Então é uma questão de equilíbrio, só que não é um equilíbrio no meio, é o equilíbrio para uma direção, ou você está equilibrado em Deus ou você está desequilibrado na carne. A outra coisa é que a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e moderação. Então, a moderação faz parte daquele que é sacerdote, porque ele está lidando com coisas espirituais e eternas. E isso precisa fazer parte das qualificações daquele que vai cumprir o seu papel como sacerdote na terra. O pé quebrado é aquela pessoa, na verdade, ele fala de pé e mão quebrada. É aquela pessoa imprestável. Nunca pode. Parece que ele está com o pé e a mão quebrada, literalmente. Você nunca pode contar com ele, né? Depois a Bíblia fala do corcovado. É aquela pessoa que tem as raízes, os olhos e o coração para baixo. Ele não tem nada na eternidade. O negócio dele é a terra. Ele está crescendo assim, ó. Vai chegar uma hora que vai encostar o nariz no chão. Ele está crescendo assim, ó. Igual um joelho, né? Uma curva. Outra coisa, o anão é a pessoa que parou de crescer. Embora lá em Efésios 4:13 a Bíblia fala que a medida do nosso crescimento tem que ser a medida da estatura de Cristo. Então é um crescimento contínuo, eterno. Depois, o que tem embelida nos olhos é aquela pessoa que enxerga, mas enxerga desfocado, uma visão imperfeita. Ele entende tudo errado. O pastor prega aqui uma coisa e o cara sai daqui entendendo totalmente diferente do que foi pregado. Ele crê naquilo, ou ele sai com raiva, ou ele sai feliz demais. O pastor, você entende? E tem gente que é assim. Tem gente que você tem que pregar aqui no púlpito e depois você tem que sentar com ela e pregar de novo para ela. E corrigir os entendimentos errados que ela teve da pregação, né? E depois, o que tem sarna ou impinges é aquela pessoa inquieta, desconcentrada, porque quando você está coçando, você causa 2 coisas. Você fica desconcentrado e você incomoda quem está perto de você. E até pega a coceira, né? Então, uma pessoa com impingem, com essa coceira, com sarna, ela não pode ser um sacerdote, ou seja, uma pessoa que não presta atenção, uma pessoa que não senta, que não consegue se concentrar na palavra, que não consegue ser transformado pela palavra, que não consegue aprender. Essa pessoa não consegue ser um sacerdote na plenitude da definição. Na verdade, é uma pessoa distraída e ela precisa ser curada dessa sarna, né, dessa distração. Depois, a pessoa de testículo quebrado é a pessoa estéril. Ela não gera. E
o sacerdote ele gera, porque a Bíblia fala lá em João 15:16, que ele nos chamou para darmos frutos e frutos permanentes. Então não tem como você estar ligado em Jesus como sacerdote e não gerar para Deus. Isso é natural para quem é sacerdote. Então essas coisas definem um pouco do que é o nosso papel como sacerdote. A gente está falando isso de forma bem rápida, né, para a gente continuar. É um estudo longo e a gente faz isso como um resumo. Bom, a outra coisa que nós precisamos ver, dentro ainda dessa lição, é que... Deixa eu só me situar aqui. Você tem no terceiro ponto, a essência da igreja. Você tem um campo onde você pode tomar algumas notas. A igreja perde a sua essência quando ela vai caminhando depois de 10, 15 ou 20 anos. Você vai ver, por exemplo, esse exemplo na própria igreja primitiva. Ela entra num processo de declínio. O avivamento explodiu no início lá do Pentecostes, mas daí a pouco você vai ver que já tinha passado. Não era mais aquilo tudo. Depois de um tempo, 30 anos, 30 e poucos anos, aquilo já começou a diminuir. O avivamento da Rua Azusa, que é uma referência de movimento pentecostal, a grande explosão não durou 3 meses, durou acho que em torno de 3 a 4 meses. A grande explosão. A gente acha que isso durou um século, né? Mas foi um grande derramar que aconteceu por um período curto. Depois ele foi se espalhando pelo mundo e chegou no Brasil, chegou na Europa, espalhou pelos Estados Unidos e ele ficou como um avivamento localizado em vários lugares. Mas aquilo que aconteceu na Rua Azusa ficou ali, parou rapidamente. Ela cresce muito, mas entra em declínio. E o que acontece? O livro de Atos terminou e a igreja declinou. O avivamento não continuou naquele mesmo ritmo que estava. Bom, isso responde porque todo avivamento declina, porque a igreja perde a sua essência. Existe uma palavra que está aí na sua apostila, que está como habitação mútua de Deus. E isso precisa ser o começo da resposta do que é igreja, do que é ser igreja. O que Deus estava fazendo antes que Ele criou o mundo, antes que Ele criasse todas as coisas. Por exemplo, lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus estava se despedindo já, preparando para a cruz, e Ele falou: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Então, o que Deus estava fazendo antes dele criar tudo, antes de existir o mundo, antes de existir o planeta, antes de existir a primeira molécula de hidrogênio, antes de existir oxigênio, antes de existir o ser humano, antes de existir qualquer coisa, antes de Darwin, né, antes de todo mundo, o que Deus estava fazendo? Será que Deus estava em crise, sozinho, triste, desanimado? Era sem fazer nada, com ociosidade, né? Sem fazer nada, à toa, vendo televisão, em crise, querendo pular lá de cima, né? Chateado da vida. O que Deus fazia? A vida dele era ruim, era boa? Bom, a Bíblia não dá tantos detalhes, mas Jesus fala que havia uma glória antes que o mundo existisse. E ele fala que Jesus fala que ele estava com o Pai. A Bíblia fala em João 1 que no princípio ele estava com o Pai, a palavra estava com o Pai e a palavra se fez carne. Lá em Gênesis 1, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava com o Pai, criando todas as coisas. Então, havia uma interação entre Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, essa ideia foi gerada, foi entendida por um homem chamado João Damasceno. Você tem essa informação na sua apostila aí no século... no início do século, no final do século VII, né, do 7º século, e até a metade do século VIII. E esse homem, nesse período, ele entendeu a palavra pericorese. Essa palavra foi extraída de uma dança de roda, onde as pessoas faziam aquelas rodas e começavam a cantar e recitar versos, e quem estava do lado de fora do círculo entrava para o centro do círculo, batendo palmas, dançando, cantando,
E aí recitava um verso e voltava para o círculo, e quem estava no círculo entrava no círculo outra vez. Então, essa dinâmica de entrar no círculo e sair do círculo, quem já foi da roça já deve ter brincado disso, né? Você riu, você deve ter brincado, né? Normalmente, a gente que era da roça, a gente brincava dessas coisas. Essa palavra é pericorese, e também tem um sentido de interhabitação, que é uma interação entre as pessoas, entre as pessoas da Trindade, onde havia amor, comunhão e diálogo, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam numa harmonia perfeita de amor, amando um ao outro, se submetendo um ao outro, servindo um ao outro, cuidando um do outro e tendo comunhão um com o outro. Era um ambiente perfeito de unidade. É um ambiente perfeito de unidade por toda a eternidade. Então, esse ambiente perfeito de unidade foi nessa comunhão, nesse ambiente onde a glória de Deus habitava, que o universo começou a ser criado. Há muitos anos atrás, eu comecei a dizer uma frase que eu acredito muito nela, que é o seguinte, que a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que criou todas essas coisas. Foi a perfeição dessa unidade, foi a interação dessas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, foi o poder resultado dessa comunhão, dessa intimidade, dessa interação que produziu toda a explosão e toda a organização que esse universo tem. Então não foi uma coisa inanimada, não foi algo que veio de uma energia qualquer, ou que veio de uma fonte desconhecida. Na verdade, tudo que existe veio da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa unidade é uma unidade poderosa. Agora, o que isso tem a ver com a essência da igreja? Olha só. Santo Agostinho disse o seguinte, que não podemos duvidar que a Trindade, em seu mistério de comunhão, é amor e caridade em plenitude. Olhando para a Trindade, o que você vai ver é justamente isso. E aí, se quisermos encontrar a essência da igreja, devemos olhar para a Trindade. Há um movimento amoroso, interrelacional, entre Pai, Filho e Espírito Santo, na teologia trinitariana de Agostinho. Alguns séculos mais tarde, entre 675 e 749, João Damasceno desenvolveu essa ideia usando o termo grego pericorese para encontrar essa expressão. E aí, veja bem, o que a gente pode, indo já para o final, porque eu estou de olho ali no relógio, o que a gente pode relacionar da Trindade com essa ideia da essência da igreja revelado em todas as Escrituras? João Damasceno afirmou que as pessoas da Trindade se relacionam de forma dinâmica, se interpenetram sem perderem as suas identidades e circundam, criando espaço vital para o protagonismo das outras. A ideia é que eles se interagem e ninguém fica menor do que ninguém. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Os três eles se revelam em unidade e em triunidade. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo, são pessoas distintas, mas um só Deus. E isso não entra na nossa capacidade de raciocínio, mas você também é alma, corpo e espírito, mas é uma só pessoa. A diferença é que ele é um só Deus que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo e se manifesta nessas três pessoas distintas. E aí, essa unidade é uma unidade muito poderosa. E a gente vai ver o seguinte, que o pastor Ed Liu, que é um pastor de uma grande igreja da Indonésia, ele chamou essa comunhão que eles têm, né, que o Pai, Filho e Espírito Santo têm, como o propósito eterno de Deus. O que Deus quer na eternidade não é que haja muitas igrejas, Assembleia, Batista, Deus é Amor, Universal ou qualquer outra igreja. O que Deus quer é que haja comunhão, é que haja unidade. E Jesus falou assim, olha, eu quero que todos sejam um, como eu e o Senhor somos um, desde toda a eternidade. O desejo dele é esse. E tem um texto, lá em 1 João, capítulo 3, 14, se você quiser anotar esse texto, ele é muito poderoso, e ele esclarece muito. Ele diz o seguinte, que nós sabemos
que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. A ideia desse texto é que nós conseguimos saber que nós temos vida eterna por meio do amor. Se existe amor, existe vida eterna. Se existe esse amor de Deus, existe vida eterna. Então isso aí começa a nos levar para o centro do propósito de Deus. Se a gente consegue realmente ter o amor de Deus em nós, do jeito que a Bíblia diz que é o amor, a gente vai começar a entender o que é ter vida eterna, porque a única coisa que vai durar, de acordo com a Bíblia, é o amor. Não é isso? O amor é a única coisa que vai durar. E ele vai durar porque ele é a definição de vida eterna, porque Deus é amor. Então, Deus está trabalhando com a igreja ao longo de todos esses séculos com a intenção de conduzi-la ao propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é que todos nós habitemos em unidade com Ele na eternidade, mas aqui na terra o propósito de Deus é que Ele habite em nós como Ele sempre habitou em unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. O desejo de Deus é habitar. Ele quer fazer casas em nós, não nos lugares aqui. Então, por exemplo, o pastor Edilio contou, quando ele ministrou sobre essa ideia do propósito eterno de Deus, ele disse o seguinte, que nenhuma nação, no mundo inteiro, por exemplo, se você chega num país islâmico e diz para ele o seguinte, Deus ou Alá habita em mim, você morre. Se você diz, eu sou filho de Deus, você morre. Porque eles não conseguem ter essa ideia de um Deus tão perto. Tanto é que o Deus deles é Alá, né? É lá não sei aonde, está longe. Eles não conseguem ter a ideia de um Deus habitando em você. A única religião que acredita que Deus habita no homem é o cristianismo. É a única. É a única. Porque esse conceito é de Jesus. Ele habita em nós. E Paulo falou o seguinte, Cristo em vós, a esperança da glória. O trabalho de Deus é que Ele habite em nós. Ele trabalha em nós para habitar em nós. E quando Ele habita em nós, a Bíblia fala que nós sabemos que Ele habita em nós. Nós sabemos que nós o conhecemos. Nós sabemos que temos vida eterna quando nós amamos. Por quê? Quando Deus habita em mim e habita no irmão, que eu esqueci seu nome, perdão, Nelson. E habita no irmão Nelson, e habita em mim, e a gente não consegue andar em unidade, a gente não consegue saber se a gente tem vida eterna. Porque a essência de Deus é amor. Como o amor habita nele, habita em mim, a gente é inimigo. Não tem possibilidade. E também o mundo não consegue saber que Deus habita em nós. Porque a essência de Deus é amor. Então, se Deus habita nele, habita em mim, nós somos inimigos, o mundo continua sem saber quem é Deus, quem é Jesus. Então a essência do propósito de Deus para a igreja é a habitação. E agora olha só, o nascimento da igreja primitiva no Pentecostes historicamente foi no Pentecostes, a gente sabe disso. Mas é claro que a igreja está no coração de Deus desde a eternidade. E muitas coisas marcaram o nascimento dessa igreja. Por exemplo, o derramar do Espírito, as línguas estranhas, a pregação de Pedro, que resultou em muitas conversões. Isso tudo marcou o nascimento histórico da igreja. Agora, essa unidade amorosa, voluntária, que a igreja começou a experimentar em Atos 2, a partir do 46 ali, que a Bíblia fala que eles estavam todos juntos, tinham tudo em comum, e partiam as suas refeições de casa em casa, e tinha aquele ambiente perfeito de comunhão. A Bíblia diz que, à medida que eles foram experimentando aquilo foi revelando o modelo de vida da Trindade. E as pessoas começaram a ver Deus na igreja. Elas começaram a ver a presença de Deus no modelo que a igreja vivia. Os milagres começaram a acontecer. Os demônios começaram a sair gritando das pessoas. As pessoas eram curadas e várias coisas começaram a acontecer. E aí, nós temos 7 evidências que marcaram essas características visíveis da igreja como um povo vivendo o estilo de vida da Trindade. Era como se a Trindade estivesse vivendo na terra por meio da igreja. E aí, a primeira coisa que aconteceu é que eles caíram na graça do povo. A Bíblia fala que
a cidade inteira, composta de judeus, de gregos, de romanos, começaram a ficar de olho na igreja, começaram a observar o jeito que eles amavam uns aos outros, o jeito que eles valorizavam as pessoas mais do que as coisas. A Bíblia fala o seguinte: ninguém considerava propriamente seu nada que tinha. Nada que tinha. Gostou dessa camisa aqui? Leva. Era mais ou menos assim. Só que o cara que levava não era egoísta também. Se alguém gostou de alguma coisa que ele tinha, ele estava disposto a semear também. Era um cuidando do outro. A questão não era ninguém explorando ninguém, era todas as pessoas se importando ao máximo umas com as outras e não deixando que ninguém tivesse necessidade. Essa atitude revelou a Trindade na terra. E aí as pessoas começaram a prestar atenção e caíram na graça do povo. A segunda coisa que aconteceu é que as multidões, coloca a palavra graça aí, tá, nesse primeiro espaço aí. Perdão, eu estava esquecendo de te dar a dica. Caíram na graça do povo. A segunda coisa é que multidões, coloca a palavra multidões, se converteram. Não foi uma campanha evangelística que a igreja fez. Não era uma televisão, assim, em rede nacional, que estava anunciando: olha, agora Jesus está aqui conosco, o grande homem de Deus vai fazer. Não dava nem tempo de fazer propaganda, não. O povo era o povo que estava procurando saber o que estava acontecendo com aquele povo, que eram dali daquelas vilas por perto ali, mas um povo que começou a viver de uma forma diferente, que a nação inteira vivia. O povo que começou a pensar diferente, a agir diferente, e começou a manifestar um poder que eles não conheciam. Então, multidões começaram a se converter. Milagres se tornaram comuns, coloca a palavra comuns, a todos. Você sabe o que é incomum numa igreja? O que é muito incomum? A ausência de milagres. Porque milagre é uma coisa natural de um lugar onde Deus está presente. Porque Deus é Deus. Onde Deus está, tem milagres. Eles falam até que quando Jesus estava na cruz, ele morreu primeiro para não ressuscitar os 2 ladrões. Porque se ele tivesse vivo, os ladrões não conseguiriam morrer perto dele vivo, né? A morte não conseguiria ficar. Quando ele chamou Lázaro, ele chamou só Lázaro, porque se ele chama assim de forma generalizada, tinha havido uma duplicação da população de Israel naqueles dias, porque todos os mortos ressuscitariam, até os animais, talvez, né? Era muito cachorro latindo, muita vaca, ovelha. Então, diante disso, o milagre precisa ser uma coisa comum na vida da igreja. Eu não falo da igreja vida, na vida da igreja. A igreja nós. Você está vendo um doente, põe a mão na cabeça dele. Por minha conta, pode pôr. E fala: sai, doença. Ela pode sair no poder do nome de Jesus. Porque tem uma palavra. Eu estou dizendo por minha conta, porque eu estou pela conta da palavra. Você entende? Eu creio na palavra. Então você está vendo uma necessidade, expulsa um demônio, cura um enfermo, porque você tem autoridade. Eu tenho 2 minutos. 2, obrigado. Obrigado. Eu acho que eu estou com um problema de visão, eu vi 4 dedos na sua mão. Outra coisa, prisões foram abertas. Coloca a palavra prisões aí. Prisões foram abertas, que é outra coisa muito importante que aconteceu no período daquele grande movimento. As pessoas estavam presas, a cadeia continuava fechada, mas os presos estavam soltos, lá do lado de fora. A história é muito bonita. Uma outra evidência foi que esse estilo de vida, coloca a palavra estilo, de vida da Trindade, fez da igreja uma potência missionária. A igreja ficou tão parecida com Deus que ela espalhou pelo mundo rapidamente. E ela chegou aqui, ó, na Bretanha da época, né, que é a Inglaterra. Ela chegou na Bretanha. Ela foi para a Etiópia, ela foi para a Espanha, para a Europa de forma geral. Em 24 meses, Paulo tinha conseguido espalhar a glória de Deus pelo mundo todo através dos discípulos que ele foi formando. Então, essa potência missionária não tinha escola de linguística para o povo aprender a contextualização dos lugares que ele chegava no poder de Deus. Alguns morriam, eram ressuscitados. Tem cada história impressionante daqueles apóstolos que a gente precisa contar no outro momento. Impressionantes do poder de Deus manifesto na vida deles. Depois,
Outra coisa, não faltavam voluntários. Coloca a palavra voluntários, para servirem. Porque os voluntários, até mesmo as pessoas que eram ocupadas em sítios, ligados à vida rural, a Bíblia fala que eles davam as propriedades e iam se tornar missionários, apóstolos, pregadores, porque a glória de Deus estava mudando o cenário completo de Jerusalém. Outra coisa, não faltaram recursos financeiros para a igreja enviar obreiros. Quando havia necessidades de espalhar a glória de Deus pela terra, havia recursos. Quando faltam recursos para cumprir o propósito de Deus, a gente precisa saber se nós não estamos fora do propósito. Porque, na verdade, os recursos eram abundantes para a igreja, porque ela estava vivendo o estilo de vida da Trindade. Então, queridos, para você não sair com dúvida daqui, a essência da igreja, a essência do que é essa igreja, de acordo com as Escrituras, é habitação. Deus quer habitar em nós e, por meio da igreja, revelar o amor dele ao mundo. O desejo de Deus é isso, que todos nós sejamos um, para que Deus possa se revelar ao mundo através de nós, como sacerdotes desse mundo. Tá bom? Deus abençoe você, que essa palavra fique no seu coração aí. Semana que vem...